No Metrópolis de hoje, as estreias do cinema. A franquia Parque dos Dinossauros está de volta? You got 20,000 people. You got no more boats. You don't have enough guns. Mas também tem filme nacional, uma adaptação paulistana de Shakespeare. Criou-se dentro de mim uma gramática que silenciosamente me dita o modo correto de agir. Penso que seria talvez um Hamlet. O que esse Hamlet estaria fazendo hoje? O que ele postaria no Facebook, no Twitter, assim, né? Teatro, Fé contra a Inquisição. Uma peça baseada na biografia de Teresa d'Ávila. Parece-me perfeito que nos encontremos aqui, entre panelas. Sabes quem sou? Sei. Então também sabes por que estou aqui. Isso eu não sei. Bem-vindos ao Metrópolis. Olá, boa noite. A gente começa de cara com cinema e o titulado posto nesse quadro. De volta. Cunha Júnior. De volta Saudades das férias. da dica? Saudade. Ó, a Marina fez algumas cestas, mas teve uma cesta que veio o Jefferson D. Ah, foi legal, O claro. diretor foi legal, mas ele ficou nervoso. E ele falou pra mim, será que o Cunha vai gostar? Gostei. Não vi, mas gostei. Você gosta de dinossauro? Eu gosto. Eu não gosto muito, não. Não achei muita firmeza, não. Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Você É. viu o Jurassic Park de 93 do Spielberg? Eu vi. E é muito legal. É legal. Eu gosto de dinossauro. Menino gosta de dinossauro, Cunha. sempre brinquei de dinossauro. Principalmente Tiranossauro Rex. Ah, meu sobrinho Joaquim ama. É o que ele mais gosta. Pois a franquia continua. Tiveram 3 filmes do Jurassic Park. Como o parque ficou muito pequeno para os dinossauros, eles resolveram fazer um mundo dos dinossauros. Então, o mundo Jurassic World, que está aí, pode rodar as imagens. Olha, muito legal. O Chris Pratt, ele virou um domador de Velociraptors, que são... adoro esses dinossauros aí também. Ele controla os dinossauros no filme. Ele diz, Blue, faça isso, não sei o que, faça aquilo. Muito legal. Claro que seria impossível, mas no filme funcionou. Vamos contar mais ou menos a história, né? A história é que o parque ficou pequeno, como eu falei, eles resolveram fazer uma coisa maior, já que para as plateias, ver um Tiranossauro Rex virou uma coisa comum como ver um elefante. Então eles tinham que fazer uma coisa maior. Fizeram um parque temático, gigantesco, com dezenas de outros sauros. Inclusive um que parece uma orca gigante, que acho que apareceu já ali, que come um tubarão como se fosse uma sardinha, assim. Para atrair mais público, os cientistas criaram um dinossauro modificado geneticamente, que é terrível, inteligente, um assassino por natureza, que faz o Tiranossauro Rex parecer assim um lagarto inofensivo, assim, amigável, para você ter ideia. Que medo. Não é? Claro que não dá certo, esse dinossauro acaba escapando, matando um monte de gente. Matando uns dinossauros ali também, né? Um monte, Outros daqueles dinossauros. herbívoros, coitados, daqueles brontossauros, etc. e tal. É terrível esse dinossauro aí. O mocinho, o Chris Pratt, está muito bem, aliás. Ele e os dinossauros, os Velociraptors, são as melhores coisas do filme. Tá. O problema é quando entram os humanos estragam. O roteiro é meio fraquinho, as atuações mais ou menos, o Chris Pratt tá bom. Mas os dinossauros são sensacionais. Então é isso, né? Quem gosta de dinossauro vai ver. Se você gosta mais ou menos, passa Exatamente. longe. Passa longe, Entendi. Eu gosto de dinossauro, gostei de ver as cenas com os dinossauros. Entendi. Vamos agora para um filme nada a ver com dinossauro. Adoro isso. Vamos lá, hein? Muda a Vamos lá. chavinha. Muda a chavinha. O filme se chama Sob o Mesmo Céu, que é do Cameron Crowe. Cameron Crowe é famoso, é Quase Famosos, o filme dele. Também Jerry Maguire fez Vanilla Sky. É uma comédia romântica, mas ao estilo de Cameron Crowe. O Bradley Cooper, ele faz um ex-militar que fracassou numa missão. É enviado para a terra natal dele, que é o Havaí, para supervisionar o lançamento de um satélite. O tal satélite é de um bilionário excêntrico. Adivinha quem é que faz o bilionário excêntrico? O Bill Murray, que sempre faz excêntrico, né? Ele é excêntrico pela própria natureza, né? Para a tarefa que ele é acompanhado aí pela uma piloto da Força Aérea Americana, que é a Emma Stone. Chegando lá, ele reencontra o amor do passado dele aí, ela
a Rachel McAdams. O que acontece com o nosso mocinho? Ele fica entre dois amores. Ah, não! O amor passado e o amor possivelmente do presente. E é isso. Agora preste bem atenção na trilha, porque o Cameron Crowe é muito bom de trilhas de filmes, né? Agora, Esse aí é açucarado. Mas é mais ou menos. É? O Cameron Crowe, ele dá algumas pitadinhas, mas ele é uma comédia romântica. Tá bom. Mas autoral, vamos dizer assim. Tá? Esse filme é um filme francês, que nós vamos ver agora, apesar de se passar em Cuba. É do Laurent Canté, que eu sei até que o Dani fez entrevista com o Laurent Canté quando ele esteve aqui na Mostra, se não me engano. Dani é o nosso repórter, tá, Dani, gente? O Dani é nosso repórter aqui do Metrópolis. Laurent Canté, que foi diretor premiado pela Palma de Ouro em Cannes com o filme... Agora, me lembrei, foi assim, Entre os muros da escola. Ah, sim. Você lembra, né? Bom, o filme, como eu falei, se passa em Cuba. Lá, 5 amigos que estão na casa dos 50, 60 anos de idade se reúnem para receber um outro amigo, que se chama Amadeu, que se autoexilou na Espanha, está de volta depois de 16 anos. Eles passam, então, a noite conversando, falando sobre os sonhos de juventude, o que se concretizou, o que deu certo, o que deu errado, o que deu certo, o que deu errado na própria Revolução Cubana e tal. Entre eles tem um ex-futuro escritor, uma oftalmologista que os filhos se mandaram para Miami, tem um pintor alcoólatra, tem um engenheiro que é um operário, etc, etc. Enquanto eles relembram o passado, a vida segue lá em Havana. Bem a cara do nosso amigo Canté, né? Laurent Canté. Falando em cinema francês, continua o Varilux até o dia 17 de junho, passando 16 filmes em 50 cidades brasileiras. Quem quiser ver a programação é varilux.cinefrancês.com. É bom, né? Porque muitos desses franceses que estão no Varilux, muitos não entram em cartaz depois, né? Exatamente. Tem alguns maiores que até você consegue ver depois, mas vale a pena, gente. Com certeza. Agora vamos uma coprodução pouco vista aqui no Brasil, entre a Bulgária e a Grécia, um filme que se chama A Lição, que é da Cristina Groseva e da Petar Valchanov. Arrasou, hein? Meu grego, assim, é exemplar. Né? Pergunta pra Sula se você falou certo, nossa diretora de cena, grega. A grega. A história de uma professora com princípios rígidos que descobre que um dos seus alunos foi furtado dentro da própria sala de aula. Mas ela está enfrentando problemas ainda maiores, porque ela tem 3 dias para conseguir dinheiro para impedir que a casa dela vá a leilão. É um filme assim, tipo, o indivíduo oprimido pela burocracia do sistema. Esse filme foi premiado na sessão Novos Diretores do Festival de Cinema de San Sebastián. Pois é, e quando o ser humano está em situações limite, né, como essa... Exatamente, você sabe que tudo pode acontecer. Muito bem. Eu gostaria de fazer, como cinéfilo, uma homenagem a um ator que fez parte da minha vida, assim, grande parte da minha vida, que é o Christopher Lee, que morreu no domingo passado, né? No dia 7, exatamente. Estamos vendo aí uma cena dele como Drácula. Ele fez muitos filmes como Drácula nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70. A geração mais recente conhece ele no papel de Saruman, lá do Senhor dos Anéis, ou também fazendo o também Conde Dooku no Star Wars. Mas ele ficou muito conhecido fazendo... vampiros. Ele tinha 1,96 m, então ele tinha uma figura imponente, etc. Ele fez muitos filmes como Drácula. Muitos filmes como Drácula, e eu via muito com o meu pai, então uma homenagem para o Christopher Lee e também para o meu pai, que me iniciou no gosto pelo cinema. Ele está feliz, viu? Que você pegou a história. No final do programa a gente tem mais cinema, não é? Ah, tem mais cinema. Deixa eu falar uma coisa boa para você aí de casa, Cunha vai gostar. Olha só, o Caetano Veloso é que vai encerrar a virada cultural em São Paulo, hein? Opa, no próximo legal. fim de semana, não é bom? Com certeza. A gente Então, vai conseguir ir no camarim? Aí... Difícil. Vamos pedir aqui? Vamos Caetano, pedir. recebe a gente. Por favor. O show está marcado para 6 da tarde de domingo, dia 21. A 11ª edição da virada será expandida para todas as regiões da cidade e vai ter o espaço um pouquinho mais ali pequeno, menorzinho no centro, tá? A nossa companheira, a dona Inesita, que deixa tanta saudade, vai ser homenageada com um grande arraial. Vai ter um palco especial para ela, a galera cantando um tributo também, né? Que legal. Merece. A programação completa, dá uma olhada no site viradacultural.com.br.
www.prefeitura.sp.gov.br/2015. Quantas atrações? 1.500. Dei um laço no espaço para pegar um pedaço do universo que podemos ver. Com nossos olhos nus, nossas lentes e azuis, nossos computadores luz. Esse laço era um verso, mas foi tudo perverso. Você não se deixou ficar. No meu emaranhado se mandou pro outro lado de lá, de lá. Hey, hoje eu mando um abraço. A mulher que fundou 17 conventos de carmelitas descalças em toda a Espanha e acreditava na prática da pobreza e da contemplação foi perseguida pelos conservadores da Igreja Católica no final do século XVI. A história de Santa Teresa d'Ávila está no espetáculo A Língua em Pedaços, baseado na autobiografia dela. Na peça acontece um debate fictício entre Teresa e um inquisidor. A atriz Ana Cecília Costa e o ator Marco Antônio Pâmio estão aqui. São nossos convidados de hoje e estão no palco nesse espetáculo. Boa noite. Boa noite. Me diz uma coisa, essa mulher foi perseguida pela própria igreja, sendo parte dela, por quê? Para o ímpar. Bom, vou responder a essa. Teresa, ela reformou a Ordem do Carmelo, da qual ela participava. Então, a partir daí, ela cria uma espécie de racha na Ordem do Carmelo. E por que ela deseja reformar o Carmelo, né? A gente está se falando de Espanha, século XVI. Então, naquela ocasião, assim, muitas mulheres ou que não casaram, ou ficaram viúvas, ou, inclusive, assim, a descoberta das Américas, enfim, os homens partem para descobrir o novo mundo. Muitas mulheres são deixadas no convento. O convento é um ambiente não necessariamente de vocação espiritual e religiosa. E ela, sim, né, era uma mulher vocacionada. Então, era quase que um pensionato de mulheres, assim. Tem um certo burburinho, um certo flerte, enfim, coisas que... E ela sente a necessidade de verticalizar, aprofundar a espiritualidade dela, não sentia ali ambiente para isso. E tentou resgatar os valores dos primeiros cristãos, assim, essa ideia de você se retirar para um deserto, em silêncio, em contemplação, desprovido de valores materiais, porque, inclusive, assim, dentro do próprio convento, as moças entravam e eram recebidas a partir dos dotes, que, assim, né? Havia uma hierarquia, assim, então, tinha celas melhores, piores, assim, traziam até escravas para dentro do convento. Então, assim, ou seja, ela falou assim, bem... Então, ela parte para uma reforma nesse Carmelo, buscando essas regras primitivas e, claro, que isso vai causar desafetos dentre as próprias freiras, monjas ali, tipo assim, por que essa mulher está pensando que ela está pensando que é melhor que as outras, ela está achando que ela é mais espiritualizada, ela está achando que ela é santa, bem como as críticas e setores mais conservadores e poderosos da própria igreja vão bater em Teresa no mesmo sentido. Como ela era uma mulher, não só uma grande mística, uma mestra da espiritualidade, como uma mulher extremamente articulada, como uma mulher de negócios, como uma fundadora. Então, assim, era uma mulher muito benquista em setores da corte, o próprio rei gostava muito dela. Por isso que ela conseguiu fazer todas essas mudanças e essas articulações também. Exatamente, né? E uma mulher extremamente política e com a cabeça muito sagaz, muito articulada. Então, ela realmente teve um confronto ali durante anos. É fascinante, né, a história dela. A gente vai mostrar um trechinho para vocês dos dois no palco. Dê uma olhada. Calçados e descalços. Uma guerra no mundo entre calçados e descalços. Convento, igreja, mundo tem que ser casa de iguais. Como iguais nos faz o batismo. O mundo mente ao chamar de senhor quem é escravo de mil coisas. Voltas agora ao convento da encarnação e eu farei com que tudo isso seja esquecido. Tudo isso jamais será esquecido. Será guardado na memória das irmãs mais jovens que o repetirão para que saibam o que Deus fez
através dessa pobre criatura. Que demais. E você é forte, você é o contraponto, é uma ideia de contraponto, Isso. Né? O embate é totalmente fictício, esse é o mote da peça, aí está a dramaturgia da peça. Esse encontro, não sabemos se aconteceu ou não, acreditamos que não há registro desse encontro, mas ele representa, esse inquisidor representa justamente aquilo que a Ana acabou de descrever, que é a grande ameaça à igreja, às normas, às regras da igreja na época. Né? A gente está falando de 500 anos atrás, a gente está falando... Inclusive, este ano se comemoram 500 anos de nascimento dela. Daí também a pertinência do espetáculo. E numa época em que às mulheres não era permitido saber, aprender a ler, quiçá escrever. E ela era uma poetisa, ela escrevia... pisar no palco, né? Sabemos disso. Então, ela vem provocar uma série de dogmas e ele vem contestá-la. Só que ele vem extremamente preparado. Esse personagem, né, esse inquisidor, ele está muito preparado. Ele fez todo o levantamento da biografia dela e ele está pronto para pegá-la no pulo a qualquer momento. Ele vai puxando o tapete dela, buscando contradições, buscando atos falhos, e ela, com uma mente brilhante que ela também não se deixa levar. Então, a peça é um grande debate de duas mentes brilhantes, com visões de mundo diferentes. Isso é maravilhoso. Agora, a gente está com um tempo aí tão curto, mas eu queria falar da direção do Elias Andreato, que foi fundamental para que esse embate acontecesse de verdade, né? O Elias que não dorme, né? Porque ele atua e dirige 7 espetáculos. Isso. E quando ele está acordado, ele só respira teatro. O Elias, ele foi muito sábio na condução da narrativa, porque ele tirou todo e qualquer ranço do personagem da Teresa ser santificado ao longo da peça. Ela é uma mulher, né? Ela é uma empreendedora, é humana. Não é a Santa Teresa nessa peça. Exatamente. E esse inquisidor não ser este ser quase que um totem. Ele frio, também, né? é uma pessoa. É uma pessoa que tem suas ideias, suas dúvidas, suas contradições. E o choque dessas duas é a grande genialidade da dramaturgia do Maioga. Então, a peça que poderia ter um ranço até talvez religioso. A peça é engraçada, ela fala sobre motes religiosos, mas não é uma peça dogmática. Ela é muito instigante, ela é uma peça filosófica mais do que religiosa. É interessante colocar também assim que o Maioga, que é o autor, esse texto foi premiado como o melhor texto da Espanha pelo Ministério da Cultura em 2013. É um texto inédito no Brasil e Maioga ele se considera ateu. E assim, ou seja, as questões ali não são só religiosas, são maiores. E ele é extremamente fiel à fala da Teresa. Assim, quem leu a autobiografia, é um texto teresiano. É um texto fiel à fala da Teresa, porém, assim, e ele coloca assim, o personagem do inquisidor, em algumas falas que eu li dele, assim, de entrevista, ele fala assim, é como se fosse o público contemporâneo. Porque você está diante de uma figura mística também, que tem essa vivência. A peça se chama... Que acredita profundamente naquele encontro dela com Deus e tudo mais, né? E o nome da peça, né, trata a língua em pedaços, porque assim, a linguagem, a palavra não dá conta da vivência mística, não dá conta de traduzir o que é isso. Então ele fala, então explica, como é que você me prova o que você está vivendo? E aquela solidão daquela mulher, que tem um momento ela fala, tais ímpetos de Deus são impossíveis de explicar a quem não os vivencia. Porque é muito incrível esse pensamento dela, né, que resume talvez todo o pensamento dela. Deus não é uma entidade que está em algum altar, em algum lugar fora da gente. Deus está dentro da gente. Este foi o grande, a grande revolução e que revela muito o pensamento dela. Olha, que ótimo. Vamos, então? Vamos todos ao teatro ver A Língua em Pedaços com a Ana Cecília Costa e o Marco Antônio Pâmio. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigada. Foi um prazer. Bom, e se você quiser ver outras peças além da Língua em Pedaços, a gente separou algumas opções bacanas. Dá uma olhada. Uma loira siliconada exige que eu faça o teste de paternidade para comprovar que eu sou pai do seu filho de 8 meses, a quem ela deu meu nome acrescido de Júlio.
Você tem até o fim do mês para assistir a peça Não Nem Nada, dirigida por Vinícius Calderoni. A rapidez, as relações e a superficialidade são alguns dos temas expostos em 12 cenas, por 4 atores que se revezam em vários personagens. Florilégio Musical 2, nas ondas do rádio, reestreia amanhã no Teatro Vira-Lata. O espetáculo é uma homenagem à era de ouro do rádio no Brasil. Um trio de atores recria um programa musical, relembrando os cantores e cantoras da época. A sua nota final do curso será 10, desde que você concorde em vir até aqui e ter alguns encontros comigo. Oleana é um texto do americano David Mamet, que foi levado ao cinema em 1994. No teatro, Marcos Breda interpreta um professor confrontado com uma aluna que quer notas melhores. O pano de fundo são as relações de poder e as falhas na comunicação. Mas foi essa escola que eu escolhi, e isso não tem importância. A partir do assassinato do pai por seu tio, Hamlet é obrigado a enfrentar as suas próprias contradições e as do mundo à sua volta. A tragédia de Shakespeare ganha um cenário contemporâneo às ruas da cidade de São Paulo. Hamlet é o mais novo filme do diretor Cristiano Burlan e acaba de estrear no Centro Cultural São Paulo, Cine Olido e Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. O Cunha Júnior levou o elenco para um rolê no centro da cidade. Cristiano, como é que surgiu o projeto Hamlet? Bom, eu venho do teatro, né? E sou um autodidata, estudioso de Shakespeare. Participei muito de grupos de estudos e, para mim, é uma obra de formação. Não que a gente chegou numa conclusão, mas alguns elementos da obra de Shakespeare, principalmente no Hamlet, a gente encontra questões que são inerentes a qualquer ser humano, creio que na face da Terra. O amor, o ódio e a separação. Por esta causa, eu te enfrentarei até que minhas pálpebras parem de pestanejar. Henrique, quem é o seu Hamlet? Eu acho que primeiro é um Hamlet contemporâneo, paulista, que a gente buscou muito mais achar, acho que as fricções ali, o que está entre a obra, do que propriamente contar novamente a história do Hamlet. Que fazes tão longe de Wittenberg? Senhor, vim para assistir aos funerais de seu pai. Ou seja, eu vim assistir aos esponsais de minha mãe. Quem é a sua Ofélia? Então, a minha Ofélia é na verdade, uma busca por uma personagem viva, política, engajada na vida. É uma Ofélia que resiste e tenta permanecer nessa tragédia de alguma forma, né? Meu adorado Hamlet, sou como pluma leve que tem um desejo iminente de pousar, mas que por impedição permanece num voo atônito. Você chegou a reler, chegou a ver alguns filmes para pelo menos ter alguma noção daquele Hamlet? Eu vi, acho que eu assisti 12 ou 13 versões de Hamlet, eu li as 3 traduções basicamente que existem aqui. Talvez meu Hamlet seja um Hamlet comum, que tivesse talvez aqui nessa cidade andando agora, é um Hamlet bem mais contemporâneo. Eu penso que seria talvez um Hamlet, o que esse Hamlet estaria fazendo hoje, o que ele postaria no Facebook, no Twitter, assim, né? Você vem de um documentário premiado, Mataram Meu Irmão, que fala de uma tragédia que aconteceu com seu irmão. Você vai fazer um sobre a sua mãe, a morte da sua mãe. Foi consciente ou inconscientemente que você entrou em Hamlet, nessa questão familiar, nessa questão de tragédia? Quando eu comecei a fazer cinema, eu era muito cerebral, né? Eu fazia filmes completamente frios e eu acho que hoje em dia eu acredito muito mais nos meus instintos e com certeza eu faço filmes com estômago. Eu espero que não morra mais ninguém na minha família, porque eu não aguento mais fazer filmes sobre gente morta. Criou-se dentro de mim uma gramática que silenciosamente me dita o modo correto de agir. Teve isso de chegar, por exemplo, aqui um exemplo, mas você está atuando e incorporar alguma coisa que estava acontecendo? Isso aconteceu muito quando a gente fez a encenação na rua, na praça. A gente fez um Patriarca e na rua você tem a grande delícia, mas a grande corda bamba que você fica, é essa interação com o público. Você está lá propondo isso, mas você tem que aceitar também o que o público te propõe. Elas rezavam junto comigo quando eu rezava. Quando o Hamlet pergunta, eu devo ou não devo matar? As pessoas falam, deve sim ou não deve? Não, não mata, o que é tragédia?
Tudo isso a gente que improvisou junto com as pessoas que estavam na rua. É fácil encontrar beleza no óbvio, né? O difícil é encontrar uma beleza numa cidade como essa, tão dura, tão cinza, né? Tão suja. Mas eu acho que é uma cidade extremamente poética e bonita. Esse foi o nosso Metrópolis de hoje. Domingo estaremos de volta às 8 da noite com os guitarristas na exposição de Jimi Hendrix. Uma entrevista com a atriz Alice Braga. A discussão sobre a liberação das biografias não autorizadas. E no estúdio, o musical sobre o grande Wilson Simonal. Lembra dele? A gente refresca a sua memória. Um beijo e até domingo. Oh, happy day.